Hoje eu venho trazendo mais um vídeo de curiosidades sobre Shingeki no Kyojin, já que eu vi que vocês gostaram bastante desse tema. E se você não me conhece, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E antes de tudo, eu quero avisar vocês sobre essa playlist aqui, onde que tem tudo sobre Shingeki no Kyojin, diferenças do mangá, todas as curiosidades de Shingeki no Kyojin vai estar nessa playlist, caso você queira ver mais sobre. E também a última coisinha, se você quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos, clica no primeiro link do comentário fixado. Começando com a primeira curiosidade e fato. Originalmente o Eren saberia que ele era um titã o tempo todo, mas felizmente o Isayama acabou mudando de ideia. Tanto que assim ficou até melhor, pois acabou evitando o clichê. 2. Isayama disse que Mikasa escolheria não usar o seu cachecol em dias de calor. Beleza, agora só falta ele confirmar para ver se ela tira o cachecol na hora de tomar banho. 3. O Isayama disse que recebeu um telefonema estranho após o sucesso da sua série. Eles estavam curiosos sobre o seu repentino aumento de fundos nas suas economias, e ele acabou falando, abre aspas, eles provavelmente pensaram que eu estava executando algum golpe de transferência bancária, e esse deve ser o fato mais engraçado dessa história, fecha aspas. 4. O aniversário de Armin é dia 3 de novembro, e nesse dia lá no Japão é celebrado o Dia da Cultura, promovendo acadêmicos e também artes plásticas. 5. No episódio 5 de Simpsons, A Casa do Horror 25, a Lisa foi mostrada vestida de Mikasa e ela até usou equipamento de manobras 3D. E sem falar nisso, teve uma grande diversidade de referências a outros animes, incluindo Pokémon e até mesmo One Piece. 6. O Mike é o personagem masculino mais alto de toda a série, com seus 1,96 metros de altura. 7. O aniversário de Marco é dia 16 de junho, que é exatamente a metade do ano. E isso acaba adquirindo um significado bastante sombrio, já que, após a sua morte, apenas metade do seu corpo foi encontrado. 8. O Isayama trouxe pela primeira vez a sua versão curta de Shingeki no Kyojin lá para Shueisha, na esperança que fosse publicada lá na Weekly Shonen Jump. Só que eles acabaram aconselhando o Isayama a mudar totalmente o estilo da sua obra, a revisar sua história e também os seus objetivos. Só que o Isayama acabou recusando e logo levou para Kodansha, onde que praticamente foi aceito imediatamente. E o seu mangá acabou sendo publicado lá na revista Besatsu Shonen. 9. O dublador do Eren, Yuki Kaji, chorou enquanto lia o roteiro da última temporada, a temporada 4. 10. A Hanji é mostrado como uma mulher nos animes e também nos seus filmes live action. Mas as coisas não são tão claras assim no mangá, já que sobre esse assunto, o Isayama acabou dizendo que é para os leitores decidirem o seu gênero. Ele basicamente tacou qualquer gênero tá de bom tamanho. Então basicamente lá no mangá é você quem decide o gênero da Hanji, se ela é homem ou mulher, segundo as palavras de Isayama. 11. Se o Isayama pudesse dizer uma coisa lá pro Levi, seria, abre aspas, vai dormir rápido, fecha aspas, já que o Levi sofre de umas insônias bem pesadas, onde que ele só consegue dormir de 2 a 3 horas por dia. 12. Dizem que o Jean tem uma cara de cavalo, por causa do seu rosto meio que comprido, e essa é uma piada recorrente na série, onde que o Eren simplesmente acaba bulinando o Jean por causa disso. 13. No anime tem um titã que é baseado no próprio Isayama, e colocando a foto deles de lado dá pra ver que eles são bastante semelhantes. 14. Armin e Nifa são bastante parecidos. O Isayama já disse que até os próprios personagens dentro daquele universo já estão cientes da semelhança um com os outros, porque isso é frequentemente mencionado por outras pessoas. 15. De acordo com Isayama, os personagens de Shingeki no Kyojin não tomam tanto banho assim, como a gente faria nos tempos modernos. Eles basicamente residem em uma cultura que não se importa com odor corporal. É basicamente a Idade Média, onde que ninguém tomava banho, e se pá, eu aqui presumindo, os caras tacam até a bosta pela janela. 16. O Isayama já pensou originalmente em dar à série uma conclusão meio trágica, onde que geral ia morrer. No entanto, a resposta positiva do mangá, ao decorrer de seus anos, fez o Isayama mudar de ideia devido ao impacto que isso poderia causar sobre os fãs. 17. Com base nas estatísticas do livro Guia de Shingeki no Kyojin e também em algumas pesquisas de fãs, Renji e Ziggs são considerados um dos personagens mais inteligentes de toda a série. 18.
A Renji é dublada por uns dubladores mais icônicos do anime. Ela é dublada pela dubladora Home Park, e os seus papéis de vozes são notáveis e memoráveis. Basicamente ela dublou o Edward Elric lá de Fullmetal Alchemist e também Fullmetal Alchemist Brotherhood, a Temari da franquia Naruto e também de Toshiro Hitsugaya de Bleach. E eu sinceramente acabei ficando muito surpreso ao saber que ela dublou Hitsugaya. Todo mundo ama a Renji. Com base em algumas pesquisas de popularidades de Shingeki no Kyojin, geralmente a Renji fica entre os 10 personagens mais populares nesse ranking. E lá em 2017, a Renji estava lá em terceiro lugar de popularidade, com 667 votos. E lá em uma outra lista de 2019, ela acabou empatando com a Mikasa, lá na quarta posição. 20. Levi e Renji nem sempre foram tão próximos assim, pois já teve um dia que a Renji quase morreu pelo Levi. Na versão mangá de spin-off de Shingeki no Kyojin No Regrets, o Levi tenta matar a Renji devido ao fato dela ter escutado um de seus planos por engano. E esses acontecimentos ocorrem quando o Levi e o resto da cambada da tropa de exploração estavam fora das muralhas. E logo eles acabaram decidindo fazer uma pausa, e foi aí que a Renji apareceu. O seu time estava tão curioso para descobrir se a Renji tinha escutado alguma coisa, só que a Renji acabou negando tudo. A Renji apenas queria discutir sobre um titã que o Levi havia matado, já que a Renji é fascinada pelos titãs. 21. JoJo's Bizarre Adventure é um dos animes favoritos do Isayama, tanto que esse foi um dos mangás mais inspiradores para o próprio autor. 22. A cidade natal de Isayama criou um museu com o tema de Shingeki no Kyojin, para homenagear o mangaka e o seu trabalho, e lá possui diversos itens, a partir de desenhos originais para fotos do Isayama ao longo de seus anos. 23. Shingeki no Kyojin não é o único mangá criado pelo Isayama, ele escreveu duas outras obras, Heartbreak Run e Orzy, ambas as quais acabaram ganhando o Weekly Shonen Magazine Freshman Manga Award, e também o Isayama tem um quarto one shot lá de 2014, intitulado de The Killing Town, embora a arte tenha sido produzida pelo Ryoji Minagawa, enquanto o Isayama ficou lá na parte de roteiro. 24. O Isayama é um grande fã de idol group japonês, chamado de Momoiro Clover Z. Esse idol group é muito popular entre os japoneses devido às suas canções alegres e também otimistas. E o Isayama costuma ouvir esse tipo de música quando ele tá trabalhando no seu mangá. O cara fica escutando musiquinha feliz enquanto tá escrevendo Shingeki. Bem sádico ele. 25. Há uma curiosidade única sobre a criação do Levi. O Isayama involuntariamente criou o Levi quando ele estava apenas rabiscando alguns rascunhos. E quando ele rabiscou esse rascunho, ele pensou que esse personagem pudesse ter um bom potencial. Então assim o Isayama acabou criando o Levi e também decidiu combinar algumas características físicas com Roshar, lá de Watchmen. 26. O Isayama começou a ter uma atração por gigantes lutando contra humanos quando era apenas uma criança. E Shingeki no Kyojin basicamente é a realização de seus sonhos e também de suas fantasias. 27. Já foi revelado como é a aparência dos pais do Armin, lá na enciclopédia de Shingeki no Kyojin, e dá pra ver que o Armin tem uma grande semelhança com a própria mãe. 28. Como a Mikasa e sua mãe eram uma das últimas sobreviventes do clã asiático, elas acabaram tendo um preço por suas cabeças no mercado negro. Isso foi mostrado lá na primeira temporada da série, durante a história de fundo da Mikasa. E devido à raridade do clã asiático, a cabeça da Mikasa vale uma grana altíssima lá no mercado negro. 29. Shingeki no Kyojin tem os seus filmes e também animações censurados lá na China. Bem, falando da China, eu acho que isso nem é novidade. 30. Shingeki no Kyojin possui 6 filmes. O primeiro, Attack on Titan, parte 1, Crimson Bow and Arrow. 2. Attack on Titan, The Rings of Freedom. O terceiro, Attack on Titan Chronicle. 4. Attack on Titan Live Action. 5. Attack on Titan, O Fim do Mundo. E também o último, Attack on Titan, The War of Awakening. 31. Existe uma cidade dentro da Muralha Rose chamada de Cidade Industrial, e lá nessa cidade são produzidos equipamentos e armas para o exército eldiano. E um fato bastante curioso é que eles utilizam uma planta chamada bambu de ferro para construir algumas peças do DMT. Inclusive tem série no canal falando sobre isso, vou deixar o card aí. 32. O nome de porco foi tirado lá das línguas latinas, e o nome do porco significa porco. 33. Hajime Isayama afirmou que Falco foi inspirado no personagem Jesse Pinkman, lá da série Breaking Bad. E aí, já notou essa semelhança? 34. As muralhas possuem 50 metros de altura.
e os colossais que estão dentro daquelas muralhas possuem 60 metros. Porém, 10 metros desses 60 metros estão aterrados no chão, e é assim que as muralhas possuem exatamente 50 metros de altura. 35. O emblema de Eldia é uma estrela de 9 pontas, que pode ser vista nas braçadeiras usadas pelos Eldianos lá de Marley. E 9 também é o número de titãs que originaram após a morte da Ymir Fritz, a progenitora dos titãs. Embora também o rei Fritz usava uma coroa decorada com 9 estrelinhas, há cerca de 2000 anos atrás. 36. O nome de Eldia em japonês, Erudia, é similar à palavra erudio, lá do latim, e é uma palavra que possui várias traduções, entre elas está instruir, educar e também esclarecer. 37. A relação entre os Marleyanos e Eldianos tem várias semelhanças à relação entre a Alemanha e aquele povinho lá que eu não posso citar, e entre os judeus. Um exemplo é os Eldianos vivendo em guetos, segregados e forçados a usar braçadeiras para eles não serem confundidos com Marleyanos. E eles acabam sofrendo um grande preconceito e também discriminação, sendo frequentemente comparados a seres demoníacos, e chegando ao ponto de quase serem exterminados várias vezes. 38. O território antigo do Império Eldiano se assemelha bastante com a África e também com o nosso próprio Brasil, só que de cabeça para baixo. 39. A maioria dos colegas da Histúria do sexo masculino tinham uma quedinha por ela, e eles acabaram se referindo a ela como se fosse uma deusa do 104º Esquadrão. 40. Seu nome Histúria é de origem grega e significa história, e além disso seu pseudônimo Crista é de origem grega e acaba significando aquela que é ungida, e em hebraico o ungido é Messias. 41. Histúria Reis e Zack Yeager são as únicas pessoas vivas conhecidas com sangue real. 42. A infância de Histúria se assemelha bastante com a situação de Paradis, lá no início da temporada. A fazenda em que ela morava era cercada por cerquinhas e também havia valentões lá do lado de fora das cercas, que ficavam atirando pedras nela e também fazendo bullying, o que acabou gerando ela uma ansiedade e também uma insegurança de sair para fora daquela fazenda. E isso acaba refletindo bastante nos humanos dentro das muralhas, que temiam bastante sair por causa dos titãs do lado de fora. 43. A Histúria ficou em 5º lugar na primeira pesquisa de popularidade de personagem, e em uma outra pesquisa, a Histúria ficou em 14º lugar na segunda pesquisa de popularidade de personagem, enquanto na terceira, a Histúria ficou em 13º. 44. A música da primeira abertura do anime, Guren no Yumiya, aparentemente faz referência ao nome do Eren nos seus primeiros versos. E também essa música faz referências a muita coisa que iria acontecer no mangá. 45. A idade do Levi é um dos maiores mistérios que o Isayama sugeriu nas entrevistas. Basicamente ele acabou afirmando que o Levi era um pouquinho mais velho que a gente pensava. Logo ele acabou declarando que o Levi tem mais de 30 anos. Em fevereiro lá de 2016, ele foi entrevistado novamente lá no parque temático de Attack on Titan. E quando ele foi questionado sobre a idade do Levi, ele acabou respondendo que o Levi estava quase nos seus 40 anos. No entanto, a Marina Inoue, a dubladora do Armin, mais tarde acabou explicando esse ocorrido. Ela acabou falando que o Isayama ficou nervoso na hora de responder essa pergunta e acabou se embaralhando todo. E o correto seria que o Levi tem 30 e poucos anos. 46. O nome de Zeke é a forma abreviada de Ezequiel, que tem origem hebraica e significa Deus fortalecerá. 47. O Isayama já revelou se caso ele fizesse parte lá do universo de Shingeki no Kyojin, certamente ele ia ser apenas um fazendeiro, já que, segundo ele não se daria muito bem sendo um soldado. 48. Os personagens de Shingeki no Kyojin possuem a sua própria linha de perfumes. E sério, cada personagem tem o seu próprio perfuminho. Mas aí, qual perfume você compraria? Eu compraria a do Levi. 49. O Levi já desejou ser um pouquinho mais alto, já que ele tem aproximadamente 1,60 de altura. 50. A Helena é a personagem mais alta de Shingeki no Kyojin. Sério. Ela possui 2 metros de altura. Mano, só pra você ter uma noção, ela é maior que o The Rock. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa aí seu like e também comente quantas dessas curiosidades você já sabia. E se você quer mais vídeos de Shingeki no Kyojin, comenta aí uma sugestão pro próximo vídeo. Eu me chamo Marcelo, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.